É estimado que mais de 1 milhão de pessoas desaparecem todos os anos no mundo. A maioria desses desaparecimentos estão ligados a crimes graves, como por exemplo o sequestro. Muitos deles, devido à falta de pistas ou falta de recursos da polícia, acabam ficando sem solução. No meio disso, familiares e até mesmo policiais recorrem a métodos não convencionais para tentar localizar o desaparecido. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de 5 casos de desaparecimento que tiveram a ajuda de pessoas paranormais. Pessoal, esse vídeo é um compiladinho rápido, eu já fiz ele há muito tempo, bem lá no comecinho do meu canal, só que naquela época não tinha muita gente aqui, então eu acho que a maioria de vocês não assistiram ele. Pensando nisso, eu decidi regravá-lo e eu espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O desaparecimento de Neil Cropsey. Em 21 de novembro de 1901, uma moça de 19 anos chamada Neil Cropsey desapareceu em Elizabeth City, uma cidade localizada no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela havia saído para se encontrar com seu namorado, um homem chamado James Wilcox, e não voltou mais para casa. Com o passar do tempo, muito preocupados, a família dela decidiu ir até a casa de James. Lá, ele disse que havia tido uma breve conversa com Neil, na qual ele terminou seu relacionamento com ela, e em seguida a levou para casa e depois foi embora. A família estranhou essa história, pois eles estavam em casa o tempo todo e não viram a Neil entrar. O pai da moça então decidiu chamar a polícia, que decidiram levar James para ser interrogado. No interrogatório, James deu uma versão diferente do que tinha dado à família da moça, e apesar da desconfiança dos policiais e a inconsistência nas informações, ele foi liberado. Alguns dias depois, um paranormal chamado Sneal Newman afirmou que James havia tirado a vida de Neil. Em 6 de dezembro de 1901, o paranormal foi até a casa de Neil e disse ter tido visões das últimas horas de vida da moça. Segundo ele, em suas visões, ele viu James usando clorofórmio para fazer com que Neil perdesse os seus sentidos. Em seguida, ele enrolou a moça em um cobertor, arrastou ela até um campo onde tirou a vida dela e depois jogou seu corpo em um poço. A polícia decidiu verificar essas informações. Eles foram até um poço que ficava próximo à casa de James, mas não encontraram nada. Em 28 de dezembro de 1901, o corpo de Neil Cropsey foi encontrado flutuando em um rio. O corpo tinha vários hematomas que indicavam uma luta corporal. James Wilcox foi acusado e julgado pelo crime. Ele recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. Apesar da previsão de Sneal não ter sido 100% exata, muitos deram crédito a ele pela solução do crime. O caso Paula Brown. Paula Brown desapareceu em 1996, em Sydney, a maior e mais populosa cidade da Austrália. Ela foi vista pela última vez participando de uma festa com as suas amigas em uma rua movimentada chamada Oxford. O noivo de Paula, desesperado, pediu ajuda a um paranormal chamado Philip Duran para ajudar a encontrá-la. Philip usou um mapa, um pêndulo e um fio de cabelo de Paula para tentar localizá-la. Após o pêndulo indicar uma área no mapa, o paranormal comunicou à polícia onde Paula poderia estar. Eventualmente, o corpo de Paula foi descoberto por um motorista de caminhão a pouco mais de 1 quilômetro de distância do local em que o paranormal havia indicado. Em nota, a polícia informou que, embora o corpo tenha sido encontrado por acaso, as informações passadas pelo paranormal Philip Duran eram estranhamente precisas, já que Paula poderia estar em qualquer lugar do país. O caso de Paula Brown, até hoje, permanece sem solução. O caso de Maria Scott. Em 3 de outubro de 2003, o corpo de uma mulher foi encontrado aos arredores da cidade de Robertson, na Austrália. O corpo pertencia a Maria Scott, uma garota de programa de 27 anos que estava desaparecida há 7 meses. A autópsia constatou que haviam 5 perfurações no corpo da vítima, causadas por um objeto pontiagudo com lâmina, provavelmente uma faca. Durante as investigações,
a polícia criou uma lista com o nome de 29 suspeitos do crime. Essa lista acabou sendo reduzida e restou apenas um nome, Mark Brown, um homem que Marie Scott havia conhecido em uma clínica de reabilitação. Porém, Mark Brown havia se mudado de estado e a polícia não conseguiu mais localizá-lo. 4 anos após o crime, o investigador responsável pelo caso, Jeffrey Little, pediu ajuda a uma médium chamada Debbie Malone. De acordo com o relato psíquico de Debbie, ela disse que Marie Scott teve a sua vida tirada em uma cabana que pertencia a um centro de reabilitação para dependentes químicos. A polícia foi até essa cabana junto com a médium. Lá ela ainda sentiu a presença da faca usada no crime e posteriormente a polícia localizou essa mesma faca no cano de escoamento da pia. Ainda, de acordo com Debbie Malone, ela disse que ao entrar na cabana sentiu a presença do criminoso que passou por ela atravessando seu corpo e que isso só seria possível se ele fosse um espírito. Mais tarde, a polícia descobriu que o suspeito do crime, Mark Brown, tirou a sua própria vida pouco tempo depois de ter se mudado de estado. Ou seja, o que realmente atravessou o corpo de Debbie Malone foi um espírito, o espírito de Mark Brown. O caso Melanie Uribe. Em 1980, Melanie Uribe, uma enfermeira de Pacoima, na Califórnia, desapareceu. Rapidamente, o seu desaparecimento foi relatado às autoridades, que iniciaram uma grande busca pela região. Apesar dos esforços, a polícia não conseguiu localizá-la. Foi então que uma médium chamada Eta Smith teve uma visão do que ela acreditava ser o local onde Melanie estava. Eta, então, decidiu ir até a polícia e relatar isso para eles. Lá ela falou com o detetive e apontou no mapa onde acreditava que Melanie estava. O detetive colheu todas as informações e disse para ela que eles iriam fazer novas buscas em breve. Eta, porém, não quis esperar pela polícia e resolveu ir até o local de suas visões por conta própria. Após uma busca pelo local, ela encontrou o corpo de Melanie Uribe. Rapidamente, ela foi comunicar à polícia, que desconfiaram dela e a prenderam. Eta ficou 3 dias na prisão e só foi libertada quando a polícia conseguiu localizar e prender os verdadeiros responsáveis pelo crime. Apesar de ter sido acusada injustamente e presa, Eta disse que não se arrepende e que, se fosse necessário, faria tudo novamente. O caso de André Daigle. André Daigle foi visto pela última vez em junho de 1987, na cidade de River Ridge, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Segundo testemunhas, ele estava em um bar jogando bilhar e bebendo cerveja quando uma jovem se aproximou dele e, depois de um tempo de conversa, ela pediu para que ele a levasse para casa. Após 4 dias sem notícias de André, sua família resolveu comunicar seu desaparecimento para as autoridades. Porém, a polícia não realizou buscas e também não emitiu nenhum comunicado de desaparecimento, pois eles acreditavam que André estava apenas em algum lugar com a jovem que conheceu no bar e logo voltaria para casa. A família obviamente não acreditava que André estivesse com essa garota. Eles sentiam que havia algo de errado. Foi então que sua irmã, Elise McGinley, entrou em contato com Rosemary Kerr, uma detetive paranormal. Elise levou uma foto de André e um mapa para Rosemary e pediu para que ela o localizasse. A detetive paranormal começou a ter visões na qual ela viu André sentado em sua caminhonete. Disse ter visto água e uma longa ponte e trilhos de trem. Ela disse também que sentiu fortes dores de cabeça, que eram tão fortes que parecia ser o seu fim. No mapa, ela começou a passar as suas mãos por cima dos nomes das cidades, até que elas começaram a formigar e parou em um local próximo à cidade de Slidell, na Louisiana. Segundo Rosemary, ela já tinha visto em suas visões que André não estava mais vivo, mas não quis falar para a irmã dele naquele momento. Em vez disso, ela disse que era para chamar a polícia. Em um outro local, Chris Daigle, irmão de André, viu a caminhonete do seu irmão desaparecido sendo conduzida por outra pessoa bem ao lado de sua casa. Imediatamente, ele ligou para a polícia, e quem estava no veículo percebeu e saiu em disparada. A polícia então montou um cerco, e a caminhonete foi interceptada próxima à cidade de Slidell, a mesma cidade onde a paranormal disse que a vítima estava.
Na caminhonete haviam 2 ocupantes, Charles Gervais e Michael Phillips, que mais tarde foi provado que eles tiraram a vida de André Daigle. Charles e Michael deram detalhes sobre o crime e levaram a polícia até o local onde o corpo de André estava, que era o mesmo local que a Paranormal havia apontado. A garota que se aproximou de André no bar também foi presa, pois ela era cúmplice dos criminosos. O papel dela era atrair André para uma emboscada. Charles e Michael foram declarados culpados pelo crime e foram condenados à prisão perpétua. Durante o julgamento, a paranormal Rosemary Kerr contou para o júri como ajudou a encontrar o corpo da vítima e a encontrar os responsáveis pelo crime. Ela disse também que o espírito de André se comunicou várias vezes com ela e pediu para que a sua família perdoasse os criminosos. Bom, pessoal, então é isso. E vocês? Vocês acreditam que, de fato, os paranormais ajudaram a resolver esses casos? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.